que é produtividade? A primeira coisa, a gente tem que ver o conceito de produtividade. As pessoas confundem um pouco, para mim ser produtivo eu preciso estudar 10 horas por dia. Não é verdade, porque às vezes a pessoa estuda 10 horas por dia, mas ela não tem atenção. Quem assistiu a nossa aula semanal de domingo, às 8 horas da noite, que a gente faz todo domingo aqui no Insta do Estratégia Vestibulares, percebeu que eu falei dos conceitos de concentração, foco e atenção. Quem assistiu a aula do começo ao fim, percebeu que você pode assistir a videoaula, você pode fazer a sua leitura, mas não necessariamente você aprendeu aquele conteúdo, você teve uma retenção daquele conteúdo. Então o tempo de estudo não é diretamente proporcional à retenção, a aprendizado. Muitas vezes é inversamente proporcional. Porque a pessoa estuda muito e mesmo estudando muito, ela não consegue absorver os conteúdos. Porque ela estudou, ela teve concentração, mas ela não absorveu o conteúdo. Eu vou falar a minha percepção de produtividade. O que é produtividade para o Leonardo? Para mim, produtividade é eu sentar e estudar, tá? Eu botar ali a minha meta, vou estudar 2 horas de patologia, tá? Que é uma das matérias da faculdade de medicina. Vou estudar 2 horas de patologia. Durante essas 2 horas que eu estudei patologia, no final dessas 2 horas, eu preciso ter a capacidade de explicar aquilo que eu estudei para alguém. Isso é um estudo produtivo, na minha opinião. Tá? Isso é produtividade para mim. É eu sentar para estudar, eu ter concentração, atenção naquilo que eu estou estudando e no final desse período de estudo eu ter a capacidade de explicar o conteúdo para alguém. Pois isso é um sinal que aquelas 2 horas que eu estudei valeu a pena. Porque há muitas pessoas, ela estuda 2 horas, só que no final dessas 2 horas que ela estudou, ela não consegue explicar o conteúdo. Então isso é um sinal que durante essas 2 horas não foi produtivo. Ela vai ter que repetir essas 2 horas. E se aquelas 2 horas que ela estudou, ela perdeu aquele conteúdo, e ela vai ter que estudar de novo, isso não é produtividade. Isso é improdutividade.